Meu nome é Pedro Marques, como todo mundo me chama aqui, né? Já estou nas Antos desde 2000, né? Então eu vim para cá em janeiro de 2000, próximo janeiro agora eu faço minhas bodas de prata aqui nas Antos. Então já é uma longa história aqui nas Antos. Na verdade é uma história que começou até antes. Na época que eu trabalhei no Mapping, na Nesbla, a gente já era usuário dos sistemas Antos, isso desde 1987. Então minha história aqui nas Antos é bastante longa. Na época eu era desenvolvedor, cuidava dessa parte de aplicação lá no Mapping. Tinha muita interação aqui com o time das Antos, principalmente com o Celso. Na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era telefone o dia inteiro. Então a gente evoluiu muito a aplicação nesse sentido. E acho que esse é um ponto muito forte desse processo, né? A gente tem muita experiência de trazer dos usuários o que a gente tem de novidade, de melhor. A gente tem ainda como funcionário lá da época do Mapping, a gente participou do ANB, o Celso acho que já comentou disso também. Foi uma experiência muito interessante, a gente trabalhou 3 dias num evento, mega evento, com 280 PDVs numa loja, foi uma experiência muito interessante. Na época que nem era ainda arquitetura de PC, era uma arquitetura diferente, né, de rede, e foi um desafio muito interessante, muito gratificante. Depois eu vim para cá, então em janeiro comecei com um time de desenvolvimento, eu vim para gerenciar o time de desenvolvimento numa nova investida, né, de abrir a outras frentes além do PDV, que já era tradicional das Antos. Aí nós começamos a montar os times e aí que começamos todo esse processo de evolução, né, de outras aplicações além do PDV, de outras interfaces também. A gente teve uma experiência, alguns anos depois, muito grande, que foi do projeto do Esplanada, que a gente ficou lá em Fortaleza durante um bom tempo, adequando a nossa aplicação. O PDV das Antos, as Antos era muito conhecida por ter o hardware e ter o software, né? Então a gente desenvolvia um software basicamente voltado para o nosso hardware. Depois disso, a gente ficou uma empresa basicamente de software, né? Então a gente começou a se abrir para o mercado, para outras opções. E aí, nesse projeto, e o forte das Antos era muito atuar em supermercados, né? E aí, nesse projeto do Esplanada, a gente, que é uma loja de confecções, né, do Ceará, do Nordeste como um todo. E aí nós fizemos uma grande mudança na nossa aplicação, principalmente na nossa interface com operação de caixa, e foi uma experiência muito significativa, e daí abriu outras portas para que a gente também abrisse a nossa aplicação para outros segmentos, como hoje a gente atende postos de combustíveis e outros tipos de segmento também. Então foi uma experiência bastante interessante. A minha passagem aqui nesses 25 anos de Antos, como eu disse, comecei no desenvolvimento, depois eu acabei passando pela área comercial, fiquei bastante tempo na área comercial, principalmente como responsável de apresentar os nossos sistemas para os nossos clientes. A gente fez muito roadshow no Brasil todo para diversos grupos de clientes, junto com os nossos canais, com as nossas revendas. Então foi uma época também bastante interessante, bastante agregadora de soluções, porque isso trouxe da nossa interação com esses clientes as necessidades dele. E esse sempre foi um ponto muito forte das Antos, aproveitar o que os usuários têm de desejo e transformar isso numa ferramenta que possa servir para diversos segmentos, né? A Antos sempre foi, vamos dizer, uma desenvolvedora de ferramentas. A gente não desenvolve uma aplicação específica para um setor. A gente desenvolve ferramentas que possam também ser agregadas em outros segmentos, para outros clientes. Então esse aqui eu acho que é um ponto muito forte, a evolução das Antos. Antigamente a gente tinha até um logotipo que era uma espiral, que a gente chamava as Antos de evolução contínua. E é exatamente isso, né? Juntando um pouco o que é um grande motivador da presença aqui nas Antos, é isso, né? É uma empresa que está sempre evoluindo, está sempre enxergando novas oportunidades, atenta a tudo que está acontecendo no mercado. Não é à toa que uma empresa de automação sobrevive há mais de 45 anos exatamente por isso, porque não ficou parada, não ficou estagnada, né? Evolui nisso. Só o grande número de colaboradores que nós temos hoje mostra, né, o quanto essa empresa evoluiu, e acho que tem bastante espaço ainda para evoluir. Eu já tenho aqui meus 25 anos e acho que a minha grande contribuição aqui hoje nas Antos no fundo é isso, né? É trazer para os novos colaboradores a experiência, possibilidades que nós temos em cima daquilo que a gente já fez até hoje e do que pode fazer daqui por diante. Se a gente, para essa turma mais nova, né, o que a gente tem sempre de alerta, de orientação, talvez para dar, seja curioso, né?
investigador, nunca se conforme com uma informação simplesmente porque ela chegou para você daquele jeito. A gente tem que entender aquilo que o cliente quer, mas mais do que isso, como é que isso se encaixa na nossa ferramenta, como é que isso pode realmente trazer frente para outros negócios, para outros clientes nossos, né? Não ser uma solução só para aquele cliente que demandou, mas para o mercado como um todo. A Zanto sempre foi muito forte nisso, né? na questão de ser inovadora, né? Então a gente sempre esteve à frente das necessidades do mercado. E é isso que eu acho que é um ponto muito forte nosso.